e nem tudo que dá certo é escalável também, né? Não é porque, por exemplo, você tem uma estrutura, um processo que dá super certo em relação a vendas, se você potencializar ele, que ele vai escalar. Ele vai chegar e vai bater no teto, sabe? E no dia a dia você encontra muitos desafios assim na área com growth, né? Então, no final do dia, o que eu sempre falo é teste. E você vai ter uma métrica que é quantos testes eu preciso para ter algo que dê certo, sabe? Eu preciso de 10 testes para 2 que dão certo. Qual que é o custo desses 10 testes para validar esses 2 que dão certo? Qual que é o caixa que a gente tem para trabalhar? O quanto que a gente pode potencializar o que dá certo? O que dá certo tem validade? Não tem? Então, growth tem muito disso, né? Dessa mentalidade de testar, validar e, se der certo, tentar potencializar isso o máximo possível, sabe? Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do nosso Rocket Lab. E hoje, como todos os convidados aqui, né, de peso que a gente está trazendo, hoje a gente tem o imenso privilégio aqui de bater um papo com o Vitor Mareto, ele que fora toda a experiência já no mundo digital, né? Pô, ali, se for pegar ali um track record de tudo, de todas as empresas de digital que ele já passou, eu acho que, cara, vira quase um MBA, mas hoje eu acho que, cara, uma posição notória que o Vitor tem hoje é como Head de Growth na Buzz Monitor, e com certeza quem está envolto do ambiente digital já em algum momento teve contato com a plataforma, né? Então, a Buzz Monitor, para quem não sabe, é uma plataforma de social media e atendimento multicanal. Além disso, social analytics, gestão de influencer, monitoramento de social listening. Então, assim, cara, uma ferramenta espetacular. E, Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Pô, a gente está bem empolgado aqui de ter você. Boa, Pedrão, obrigado aí pelo convite. Prazerzaço estar aqui. Acho que a gente tem bastante coisa para conversar aí hoje, né? Total. Cara, e como padrão aqui, tá? Eu gosto sempre de falar que, pô, para mim é muito fácil falar de você, porque a gente já vem trocando ideia já tem um tempo. Mas, cara, para quem nunca te viu, para quem nunca te conheceu, conta um pouco pra gente aqui de forma objetiva a sua carreira, né? Eu acho que, cara, quando a gente olha para trás no retrovisor, a jornada que você já teve formou muito a posição que você está hoje dentro da Buzz. Então, conta pra gente um pouco dessa história aí, de como que você, por onde você andou até chegar ali na Buzz Monitor. Boa, parece que começou ontem, assim, né, quando a gente para analisar tudo que a gente já fez, mas já tem um tempinho aí que eu estou nesse mercado. Eu comecei na parte de designer, então comecei como designer ali. Na verdade, eu comecei estagiando como front-end, assim, pra você ter ideia, né? Eu fiz 2 anos de engenharia antes de formar em publicidade. Entrei numa agência bem pequenininha. Lá eu trabalhava com WordPress. Naquela época, eu gostava muito de site, de web, de digital. E naquela época eu lembro que era front page, Dreamweaver da Adobe. Tô até entregando a idade, né? Dreamweaver aí você pegou pesado, pô. E a gente fazia muito portal, muito produto ali em WordPress. E naquela época era muito na mão, né? Porque hoje em dia é muito clicar, arrastar. O que é muito bom, facilitou muito, ganhou muita produtividade, mas naquela época era meio que um CSS, HTML ali, fazendo as div e tudo mais, e fazia um pouco de design, um pouco de front. E posteriormente eu comecei a me interessar pela parte ali de performance, né? De campanha em si. Isso uns bons anos atrás, tá? E aí, na época, eu comecei a pegar um pouco de Google AdWords na época. Na época era Google AdWords ainda? Exato. E fazia ali um pouco de Facebook Ads também. E aí eu acabei vindo... E nisso, eu saí do designer, fui para a campanha, e eu senti, cara, eu estou em campanha, tenho um resultado legal, entendo ali algo bacana, né? Eu acho que eu já fazia ali um serviço bacana, pelo menos eu achava. E eu sentia que eu queria ir um pouco além, né? E nessa época, eu basicamente entrei no MBA de BI, de Business Intelligence, e, cara, aquilo ali abriu um mundo para mim, isso, sei lá, 3 anos atrás, 4 anos atrás, abriu um mundo para mim inimaginável, sabe?
de conhecer ferramentas como Power BI, Data Studio, que agora é o Looker também, e começar a agregar valor mais nas minhas entregas, né? Eu comecei a ter um olhar um pouco mais analítico em relação às campanhas. E quem trabalha com campanha exige muito isso, né? E aí, eu estava ali na V4, eu atendia muito cliente nessa época, eu devia ter uns 10, 14 clientes, aprendi muita coisa, cresci muito ali, e lá era muito variado, literalmente, assim, desde empresa que prestava serviço a varejo, a empresa de aposta legalizada, obviamente, que era o Kenominas, que é lá de Minas, né, o Kenominas, que é da Intralot, que é uma empresa grega. Então, tinha um leque muito grande, assim, de clientes, e foi meio que um curso ali dentro da V4, sabe? Porque era muito diferente um cliente do outro, muito diferente. Igual, você atender um cliente que presta serviço para um varejo, são escopos completamente diferentes, processos de vendas diferentes, estrutura de campanhas diferente, objetivos diferentes, né? Então, eu tive uma curva de aprendizado ali muito boa. E por serem empresas menores que a gente atendia, eu era meio que coringa, né? Era o cara que, óbvio, eu tinha ali um redator e um designer para fazer a parte mais operacional, tirando, mas a parte de BI, sobre campanha, cara, eu tinha que criar um subdomínio para o cliente, configurar DNS, instalar WordPress, sabe? Tipo assim, era literalmente um faz-tudo, sabe? Severino, né? O que eu não acho ruim, tá? Porque eu aprendi muito, assim, nessa época. Óbvio, eu já tinha uma bagagem, mas isso me possibilitou ter contatos em várias frentes, sabe? Desde o cara que vai montar um dashboard, contar uma história, gerar valor, até o cara que vai estar subindo campanha, definir estratégia, ao cara que vai entrar no site para fazer alguma atualização, uma integração, criar um evento, uma conversão. Então, eu literalmente fazia tudo, né? E muitas empresas. Só que ali eu senti que o problema que eu tinha com a agência é que, por mais que você quisesse, às vezes você não conseguia entregar seu máximo para o cliente, no sentido de você tem um leque muito grande de clientes, você precisa dar atenção para todos. E como você não fica alocado só, pelo menos naquele escopo, eu não ficava alocado somente em um cliente, e sim em vários, então, cara, eu vou ter, sei lá, 2, 3 horas para esse cliente hoje, 2, 3 horas para esse outro cliente, 2, 3 horas para esse outro cliente. Então, às vezes eu acho que eu poderia entregar muito mais, mas acabava que eu não tinha esse tempo. E é normal ali na rotina, faz parte. E posteriormente a isso, eu fui para Just, que hoje é o Grupo Esquadra, né? Foi adquirida pelo Grupo Esquadra. E ali mudou muito, assim, a realidade do que eu vivia. Que era o cara que estava do começo do processo até o final, desde uma estratégia de subir uma campanha, desenhar um dashboard, ter uma reunião com o cliente, gerar valor e tudo mais, para atender só um cliente. Então, Mareto, agora você só vai ficar alocado em um cliente. E aí o primeiro cliente que eu fui atender na Just foi a Ambev Tech. E ali eu vi que era uma realidade muito diferente do que eu vinha, muito diferente. No sentido de, cara, agora você vai ter um PO, você vai trabalhar com metodologia ágil. Ah, eu preciso fazer um evento no site para uma conversão. Cara, você tem um time gigantesco de data capture, você tem um time de engenharia de dados, sabe? Ah, vamos estruturar algo de SEO. Aí, sei lá, eu desenhava algo de SEO, desenhava um dashboard, alguma coisa assim. Chegava numa apresentação, aí vinha um time de engenharia de dados, espera lá, você está puxando esse dado da onde? Não, tem que estar no Azure, porque tem governança de dados e não sei o quê. Hierarquia de dados. Então, você acaba mudando muito, assim, tipo, você não consegue mais pôr a mão em tudo, sabe? Não consegue mais estar envolvido em tudo. São equipes extremamente estruturadas, então você tem um papel político ali muito grande, né? Você entende a importância de comunicação, de fato, de, cara, eu tenho um problema aqui que eu tenho que levar para essa equipe aqui para resolver isso aqui, para levar isso aqui para lá. Total. Então, você começa a entender que, cara, são muitas pessoas envolvidas no processo, são pessoas extremamente competentes, que entendem muito do que estão fazendo, e você vê que está em outro nível, literalmente. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de CDP. Tipo, cara, o que é CDP, sabe? E assim, inclusive, ainda é muito pouco falado CDP, assim, Ah. a gente tava pensando lá atrás, cara, hoje, assim, hoje eu acho que quem fala mais CDP são estruturas mais complexas de e-commerce, onde tem ali grupos Exato. que tem várias empresas e precisa centralizar dados e tal. Exato, e você tem várias entradas de dados, várias frentes, então não é algo tão simples, né? Então lá eu tive, tipo, literalmente encarei uma outra realidade de, cara, não dá para você se envolver em tudo mais, porque tipo, a gente tem uma estrutura muito forte, qualquer alteração que vai impactar 1, 2% é tipo milhões, sabe? Então é outro nível, assim, sabe? Então, e lá eu pude atender tanto a Ambev Tech quanto a Go, também foram duas experiências muito boas que eu tive.
E posterior a isso, depois de um tempo lá, eu recebi um convite da BuzzMonitor para assumir lá a posição de growth, de head de growth. Começamos com uma equipe era eu mais 3 ou 4 pessoas. Hoje são aproximadamente 16, 15 pessoas da minha equipe diretamente. Hoje eu tenho pessoas no México, tenho pessoas em Portugal, tenho pessoas pelo Brasil inteiro, pessoas na região Nordeste, pessoas aqui no Sudeste. E esse é um detalhe que eu esqueci de citar, né? Hoje você não só capitaneia um time de growth, mas um time de growth quase que global, né, cara? A gente tá falando aqui de Estados Unidos e Europa. Então, pô, com certeza eu vou querer tirar de você aí qual que é a receita de bolo para fazer toda essa engrenagem rodar aí de maneira eficiente. Isso, América Latina e Europa, né? Então. América Latina, na verdade, né? E foi algo que cresceu muito, escalou muito em 2 anos, sabe? Era uma equipe muito mais enxuta. A BuzzMonitor é uma empresa que dobra de tamanho a cada ano, assim. Então, literalmente dobra, sabe? E já tá nesse ciclo há, sei lá, 10 anos que ela vem dobrando de tamanho. E em 2 anos a gente saiu do escopo aqui nacional para o escopo internacional. Ela já tinha um pezinho ali no México, na Espanha, tinha um pezinho em Portugal, e a gente amplificou muito isso no último ano, principalmente. Assim, nos últimos 12 meses, a gente contratou muita gente no México, temos contratado muita gente em Portugal, a gente abriu uma nova vaga agora para a América Latina, deve contratar alguém na Argentina ou no México para vir para o time de mídia. Então, tem sido uma experiência muito diferente, né? Que até então eu tinha ali uma posição muito operacional e assumi uma posição meio que de gestão, né? Meio não, né? Totalmente de gestão. Mas eu tinha um background muito operacional. E você sair do operacional para ir para a gestão também acaba sendo uma mudança muito grande, né? No sentido de, cara, você tem que se tirar a mão do operacional para deixar com que as pessoas fazem, no sentido de... às vezes é muito mais fácil e mais rápido você fazer do que solicitar uma pessoa que faça, né? Mas você também sabe a importância de deixar com que a pessoa faça, né? Exato, cara, tem um grande... eu considero ele como um mentor, que é o Rafa Velar. A gente acabou sendo acelerado pela Adventures em um evento que a gente estava com ele. Ele trouxe isso, né, cara, sobre o sair da operação, que às vezes o ego faz com que, não, eu que tenho que fazer, eu que sei, Exato. Eu que entendo, mas que em muitas das vezes 70% de alguém é melhor do que 100% seu, porque a sua energia vai estar focada em outra coisa e não ali, em fato, naquela ação que você precisa executar, né? Exato. Então, eu tive que aprender a sair do operacional, de certo modo, e trabalhar do lado estratégico mais, né? Então, eu tive que me adaptar a isso, aprender a ser gestor também, one-on-one, plano de carreira, e, cara, são outros desafios que você encontra, né? Desafios que até então você não encontrava. E lidar com pessoa é muito difícil. Exato. É muito difícil. É muito mais fácil você trabalhar com dados, fazer qualquer coisa relacionada a dados do que lidar com pessoas. Exato, claro, cara, porque dados não tem sentimento, dados não tem dia bom, dia ruim. Pô. Exato. E não é todo dia que as pessoas estão tendo um dia bom, não é todo dia que as pessoas vão estar felizes. E ser gestor é lidar com isso diariamente, né? É saber, tipo, cara, eu tenho uma pessoa cuidando de CRM, essa pessoa vai tirar férias, o que eu faço? Às vezes não tem ninguém para cobrir ela. Putz, e agora? Lascou, sabe? Então... e fora a gestão do time, né? Eu acho que o grande papel do gestor, e você deve estar vivendo bastante isso também, é que a responsabilidade do gestor não só gerir, mas desenvolver o time, né? Então, fazer com que todo mundo que esteja ali embaixo do seu guarda-chuva dê um passo à frente na carreira, aprenda uma skill nova, vá para um outro cargo. Então, eu vejo isso sendo ainda muito responsabilidade do gestor de conduzir, né? Já fiz one-on-one de uma pessoa chegar para mim e falar, cara, eu tô pensando em fazer uma pós-graduação igual a sua, o que você acha? Eu, cara, acho sensacional, cara, tipo, faz, sabe? Então, você vê que a equipe também, ela acaba se espelhando muito em você, sabe? E, pelo menos, minha equipe eu vejo muito isso. Tô pensando em fazer tal coisa, uma pós-graduação tal, o que você acha? Eu, cara, o que mudou minha carreira, assim, que abriu muita porta, foi minha pós-graduação, sabe? Claro, estudo é importante, experiência é importante, se conseguir alinhar as duas, você tem o melhor cenário do mundo, né? Então, e você pega pessoas também, eu quero ir para a área de TI, quero transicionar para tal área.
E aí você vai atrás do outro gestor de tal área, conversa com ele, ó, tem uma pessoa assim, tem esse perfil, ela está querendo transicionar, podemos fazer acontecer. Então, igual eu falei, são outros desafios, assim, né, que foge ali totalmente do operacional, mas é muito bom, assim, e você vê e meu time, pelo menos, nunca teve rotatividade, assim, ninguém nunca pediu demissão ou algo do tipo, e é uma equipe que está junto há 2 anos, assim, e só cresce, né, então é super entrosada, pelo menos os feedbacks que a gente tem é sempre super positivo, né, e é outro desafio, assim, né, completamente. Cara, Acho que total. esse é um pouco, assim, do meu background. Não, mas eu acho fantástico, até no papo prévio que a gente tem, né, cara, o que vocês estão construindo hoje dentro da Buzz Monitor é admirável, né, e eu falo não só a nível nacional, mas, cara, você tá de frente ali com outras culturas, como a América Latina e como alguns países da Europa, né, mas fora ali toda essa questão de uma posição de liderança e as responsabilidades, né, que a posição de liderança ela traz, cara, assim, quando a gente fala de growth, hoje, para mim ainda, quando eu converso com outras pessoas, principalmente pessoas, empresários que estão ali muito mais na pegada de business do que de fato ali de marketing, de sales, e quando a gente fala esse termo de growth, ainda não é muito conhecido, né? E ainda não é só não é que não é só conhecido, mas também não é muito bem definido. Então, putz, já ouvi várias definições diferentes de pessoas enxergando growth, né? E na minha mentalidade, na minha opinião, growth ele é um modo de pensar, né? Putz, eu acho que é uma área, uma estrutura, né? Que ela é coringa na empresa, porque, sei lá, cara, você pode implementar ali estratégias e enfim, conceitos de growth na área financeira, na área de marketing, na área de RH, na área, todas as áreas da empresa, né? Porque é de fato você fazer com que seu processo ele se otimize e aí de fato você consiga ganhar escala. Mas na sua visão, Vitor, cara, o que é growth para você, ainda mais, cara, você sendo ali um líder dessa área, né? Boa. O growth, de fato, é uma mentalidade, assim, para crescimento. Eu acho que criou um preconceito muito grande com growth. Eu mesmo não sou muito fã do termo, né? Mas eu acho que as pessoas criaram um mito que o growth ele vai fazer uma mágica que a empresa vai crescer exponencialmente, sabe? E é o que eu sempre falo, né? Tipo, se eu prometer resultado, ou qualquer pessoa prometer resultado, cara, não tá falando a verdade, sabe? Não tem como eu falar, vou subir uma campanha, vai dar super certo, vou fazer um processo que vai funcionar super bem. Não é assim que funciona. Não existe receita mágica ou um botão que eu vou apertar aqui e a empresa vai decolar em vendas, né? Isso Até se não fosse assim, existe. todo mundo fazia e, pô, Exato, o capitalismo exatamente. deixava de existir. Exatamente, é o que eu brinco, né? Não é porque às vezes a empresa tem caixa para um exemplo, né? Ah, a gente está investindo 1 milhão em mídia. Pô, mas a gente tem caixa para investir 10 milhões. Cara, não é porque você vai. Com 1 milhão você está vendendo 10 milhões, você vai investir 100 milhões, você vai vender 1 bilhão. Isso não existe, sabe? Não é um crescimento exponencial. Não, e nem tudo que dá certo é escalável também, né? Não é porque, por exemplo, você tem uma estrutura, um processo que dá super certo em relação a vendas, se você potencializar ele, que ele vai escalar. Ele vai chegar e vai bater no teto, sabe? E no dia a dia você encontra muitos desafios assim na área com growth, né? Então, no final do dia, o que eu sempre falo é teste. E você vai ter uma métrica que é quantos testes eu preciso para ter algo que dê certo, sabe? Eu preciso de 10 testes para 2 que dão certo. Qual que é o custo desses 10 testes para validar esses 2 que dão certo? Qual que é o caixa que a gente tem para trabalhar? O quanto que a gente pode potencializar o que dá certo? O que dá certo tem validade? Não tem? Então, growth tem muito disso, né? Dessa mentalidade de testar, validar e, se der certo, tentar potencializar isso o máximo possível, sabe? Exato. E, cara, como que você vê, né, assim, principalmente a gente fala sobre growth muito mais no âmbito conceitual e eu sei que, cara, para cada aplicabilidade que essa a mentalidade growth tem, são métricas diferentes, né? Mas dentro de uma estrutura de testes e é o que eu acho que traduz muito bem ali a visão de growth, né? O que você acha e aí aqui é mais no intuito de você dar dicas, insights do seu dia a dia, mas o que você acha que pessoas que querem, né, empresários ou líderes que querem implementar
ali essa mentalidade de growth, qual que é a mecânica que eles precisam olhar, o que de fato eles precisam estar atentos e quais as ações que eles precisam ter para conseguir ter ali resultados que sejam eficientes, que consiga levar eles para um próximo nível, ou pelo menos enxergar ali qual que é o próximo passo que precisa ser dado. Boa. O principal de tudo é qual é o objetivo, né? Então, você tem que ter essa mentalidade de testar e potencializar o que dá certo, mas você não vai ter uma métrica que seja, sei lá, receita, faturamento. Não, cara, não tem como te dar uma métrica que seja uma métrica central que vai te guiar infinitamente ali para um crescimento exponencial, né? O que ocorre é o seguinte: qual que é o seu objetivo com isso e aonde você quer chegar, né? Então, a partir disso, você vai definir a sua métrica que você vai analisar. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. É o que faz sentido ali para o seu negócio e com qual objetivo com growth você tem. Então, é faturamento, não é? É um processo interno, é diminuir a taxa de rotatividade de uma equipe. Então, e a partir disso, você vai ter uma métrica que você vai usar ela de guia para os seus testes, né? Então, por exemplo, eu quero aumentar o número de reuniões que eu gero por meio de mídia. Então, sua métrica vai ser o número de reuniões, e então você vai ter as campanhas ali para testar, vai testar várias hipóteses, vários tipos de campanhas diferentes, e vai analisar qual está gerando reunião, qual não está. Esse é um exemplo, assim, bem simples, bem feijão com arroz, né? Mas é importante ter em mente que você precisa ter um objetivo claro, precisa testar isso, e testar tem metodologia, né? Não é testar de qualquer forma, você tem que documentar, tem que ter isso de forma clara, playbooks bem definidos, bem desenhados, para poder validar essas hipóteses e poder escalar elas, entender o que dá certo e principalmente também entender o que deu errado e por qual motivo essas coisas aconteceram, né? Então, legal, esse teste não funcionou, mas o que a gente aprende com ele? Qual motivo não funcionou? Então, ter essa análise, ter essa geração de como que eu posso dizer? De entendimento, né? De pegar e, legal, deu errado, legal, deu certo, mas pegar e falar, tá, por qual motivo deu certo? O que a gente fez que acertou? Vamos supor aqui num exemplo de campanha, né? Foi o meu anúncio, foi minha segmentação, foi minha página de destino, foi o que eu estou promovendo. Então, o que de fato deu certo aqui dentro? Como que eu posso replicar isso? Isso aqui tem espaço para eu potencializar? Então, se é uma campanha, eu posso aumentar minha verba, que eu vou ter mais resultado de acordo com essa verba que eu vou aumentando? Então, você tem que ter esse olhar um pouco mais analítico para esses testes, né? E no final do dia é teste. Exato. E um ponto, cara, que eu vejo também, né, que sendo essencial, principalmente quando a gente fala de metodologia de teste, é o fato de você isolar o teste, né? Eu vejo muitas empresas, muitos profissionais hoje que, né, nesse conceito, eu preciso testar, só que, cara, ele vai testar, vamos supor, dentro do universo de mídia, né? Cara, o CTA dele vai estar para uma landing page, e essa landing page vai estar atrelada ali a um CRM, esse cara quer mudar a landing page e o CRM ao mesmo tempo, e no final do dia ele não vai conseguir documentar o que deu certo e o que não deu, porque ele não vai saber se foi a mudança da landing page ou o direcionamento ali, o redirect ali pro CRM que deu certo. Então, acho que um ponto, né, rabisque o que você quer, e aí eu acho que você foi cirúrgico no ponto de qual que é o objetivo que eu quero? Eu quero aumentar minha taxa de cliques ali para a landing page, beleza? Então eu vou isolar o teste da landing page. Depois que eu testar e falar assim, putz, esse aqui é o melhor modelo de landing page que a gente precisa rodar, eu acho que aí é uma próxima camada de teste que, agora eu quero ver, eu quero aumentar a taxa de cliques para geração de lead dentro de um CRM. E aí, beleza, você tem ali a landing page validada, você isola ali o teste do CRM e aí você consegue seguir, né? Então, eu acho que esse ponto e esse raciocínio de você saber o que está testando e fazer isso em etapas, eu acho que é fundamental, porque, cara, você vai testar 7 coisas ao mesmo tempo, aí no final deu certo, aí você pergunta, cara, por que deu certo? Exato. Qual foi a mudança? Não, eu concordo plenamente, assim, e isso leva muito a uma maturidade de dados, né? Não é porque você vai testar hoje que amanhã você já vai ter a resposta, sabe? Então, muitas vezes, teste leva tempo. E muita gente não vai ter essa paciência de tempo para testar, sabe? E tem que ter um olhar de diagnóstico estratégico muito grande em cima disso, né? Igual você falou, vou testar uma hipótese por vez, mas você tem que ter um olhar de, cara, onde que eu tô tendo gap, né? Tipo, e aí você tem aquele olhar de estrutural, né? Tipo, eu tô imprimindo para minha segmentação?
eu tô gerando clique, tá dentro de um CTR aceitável? Tô. Mas aí, vamos supor, você chega na landing page e, cara, minha landing page, olhando pro aspecto de CRO, a taxa de conversão é baixa, em comparação com outras landings que eu tenho. Pô, então aqui você já tem uma hipótese para teste, sabe? Então você tem que ter esse olhar de diagnóstico para entender o que de fato você vai separar para testar, né? Porque imagina, tipo, a gente vai testar, mas o que e por quê, né? Então você tem que ter um olhar muito cirúrgico de entender todo o processo para entender os gaps que existem nesse processo e a partir disso você ter o que testar e o porquê testar, né? E aí você segue Total. todo um protocolo. Total, cara. E até nesse sentido, né, de testes, e eu acho fantástico que, cara, pela sua carreira, né, por onde você já passou, você senta nos dois lados, né, você senta em duas cadeiras, então você senta nos dois lados da moeda, tanto ali, hoje, estando na Buzz Monitor como uma empresa de SaaS, mas também já passou por empresas de prestação de serviço, né, e na sua visão, cara, qual que é a grande diferença, ou quais são as diferenças ou os atributos de uma implementação de growth num SaaS e uma implementação de growth ali numa empresa de prestação de serviço? Boa. De certo modo, tem algumas semelhanças, tá? Difere muito de varejo. De varejo aí, você tem um botão de checkout, muda completamente o jogo. Mas quando você fala de SaaS, igual a Buzz Monitor, que é onde a gente não tem um botão de checkout especificamente, igual uma prestação de serviço, que também não existe um botãozinho ali de checkout muitas vezes para contratar, você tem um processo de venda muito complexo, né? Então, você tem uma visão de funil, vamos, de forma didática falando, né? Porque funil, todo mundo sabe que a jornada não é tão linear, bonitinha em visão de funil, mas didaticamente falando, é um processo de venda um pouco diferente, né? E a precificação é diferente. A Buzz Monitor, ela se aproxima, cara, muito entre aspas isso, né? Ela se aproxima um pouco de prestação de serviço pela forma que ela precifica e pelo processo de venda. Então, você vai ter um pré-vendas, você vai ter um closer, você vai ter uma pessoa ali para estar qualificando o lead, você vai ter uma reunião com o closer, você vai ter uma precificação de acordo com o escopo do projeto, o que também se assemelha muito à prestação de serviço. A prestação de serviço também vai ter uma precificação de acordo com o escopo do projeto, né? Então, você tem essa semelhança. Eu acredito que não são vendas tão simples assim, você tem um ciclo de venda um pouco mais longo, ainda mais quando a gente fala de B2B, né? Então você tem uma parte burocrática ali bem extensa, bem grande, de envolver jurídico, envolver financeiro, envolver o setor que vai estar realizando essa contratação. Então, de certo modo, eu enxergo até semelhanças entre SaaS e prestação de serviço. Óbvio, pensando em escalabilidade, né? Quando a gente fala de prestação de serviço, a gente está falando de uma empresa que depende de uma mão de obra muito qualificada, de um profissional extremamente gabaritado, que vai estar prestando uma consultoria ou um serviço técnico ali bem específico. Agora, quando a gente fala de SaaS, cara, eu estou vendendo um software. Então, é igual você, um exemplo bem esdrúxulo também, né? Mas é igual vender livro. Você consegue escalar muito mais a venda de livros, você consegue vender 1 milhão de livros, mas às vezes serviço você não consegue vender 1 milhão de serviços. Pelo fato que serviço você depende dessa mão de obra especializada, além de ser mais custoso. Agora, software, cara, você vai ter o que você precisa escalar nesse caso é time de CS, Customer Success, o pós-venda ali, né? E software você pode vender 1 milhão de vezes, que é totalmente escalável, né? Diferente de serviço. Então, pelo menos no meu ponto de vista, nesse caso, você tem uma escalabilidade da operação, às vezes, maior do que de serviço, olhando por esse aspecto, né? De você consegue vender mais em menos tempo, no caso. Eu acho que é bem isso, né? Assim, quando a gente olha, e aí por questões conceituais, né? Hoje eu vejo o SaaS sendo um modelo escalável, e quando a gente fala de prestação de serviço, a gente está falando de um modelo expansível. Ou seja, putz, cara, você quer pegar mais cliente, você quer aumentar a sua carteira, você tem que aumentar time, você vai ter que aumentar a estrutura, Exato. ou então você escala no ticket médio, mas que vai chegar no momento ali que já não é mais. Já não faz mais sentido, né? Pô, você vai sair ali, destoar muito do mercado, buscando ali sempre, sei lá, se o seu teto é 10, 15 mil de FII, você não vai chegar, sei lá, 150 mil de FII entregando a mesma coisa, né? Então, Exatamente.
Eu acho que esse é o teto, mas que, de fato, né, a gente tem oportunidades em ambos os lados. Um outro ponto que eu vejo muito legal que você comentou, e eu vejo sendo padrão, né, nos dois modelos de negócio, é que quando a gente fala de SaaS, naturalmente você tem um time comercial muito robusto e um time ali técnico, operacional ok, mas muito mais no intuito de desenvolver ali algumas novas ferramentas, mas manter ali a base, né? E quando a gente fala de prestação de serviço, esse jogo vira, né? Então você tem um comercial mais enxuto e uma operação de guerra para poder conseguir entregar isso, né? Literalmente, eu acho que essa é a principal diferença, assim, que você enxerga, e que eu percebi também, tipo, quando eu estava na empresa de prestação de serviço, estava como consultor, a equipe técnica era gigantesca, assim, gigantesca mesmo. Agora, quando você vai para SaaS, você tem um comercial gigantesco, sabe? Eu saí de um comercial com, sei lá, 3, 4 pessoas para um comercial com 50 pessoas, sabe? Então, é muito diferente, né? É muito diferente. E óbvio, aqui a gente tem, hoje na Basemônica, a gente está falando mais de 800, mais de 1.000 clientes, na verdade, já, né? A gente já chegou da marca. E a escalabilidade, sabe? Tipo, a empresa que eu trabalhava antes, pô, não tinha esse 1.000 clientes, sabe? Diferente agora de uma que vende software. E, cara, escalar, eu até puxando um pouco esse assunto, não é tão simples assim, igual eu falei, né? Pô, software dá para vender 1 milhão de vezes. Mas, óbvio, se eu for vender 1 milhão amanhã, eu não vou ter estrutura comercial para conseguir vender 1 milhão amanhã, né? Então, se eu quiser escalar, eu tenho que escalar minha equipe comercial junto com isso. E foi algo que a gente percebeu na BuzzMonitor, assim, na medida que a gente foi crescendo ali à frente de inbound, cara, 1 SDR não era suficiente, 2 SDR não era suficiente, 3 SDR não era suficiente. Pô, eu já tinha um número de SDR que eu já estava precisando de um coordenador de SDR, um gerente para o time de SDR de pré-vendas. Aí coloca um gerente de pré-vendas, sabe? Então, você vai vendo que a operação vai crescendo como um todo, sabe? Não influencia só o usuário, não é só o valor de investimento em mídia que está crescendo, o valor de investimento em marketing que está crescendo. É o comercial que tem que acompanhar esse crescimento também e oferecer estrutura para comportar esse crescimento, né? Então, pô, legal, a gente está... Você fala lá de MQL, eu estou gerando 100 MQLs por semana. A partir do momento que você gera 300, você mata teu SDR, ele não vai ter tempo para falar com todo mundo, o tempo de retorno vai ficar muito grande, o que é ruim, você perde time de venda, ele não vai conseguir dar a atenção que ele gostaria para todo mundo, a performance dele vai cair, porque ele vai ficar mais esgotado. Então, você também demanda de um time comercial que cresça junto com você, né? E também não adianta muito a gente investir muito pesado em mídia, tipo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões em mídia, e tá caindo na mão do SDR que tá ganhando um salário mínimo por mês, mais comissão, sabe? Então você tá escorrendo aqueles milhões na mão de um cara que tá ganhando um salário mínimo, sabe? Então, isso tudo também demanda uma estrutura comercial ali muito robusta, né? E uma integração nossa comercial muito ampla. Eu acho que, assim, principalmente quando a gente fala sobre esse assunto de escala, e para empresas que estão no digital, né, é muito sexy, é romântico falar, né? Putz, eu quero escalar minha operação. E principalmente quando a gente está, cara, com marketing digital, então nem se fala, né? O que tem de guru aí, o que tem de empresa que, porra, nem vou entrar nesse mérito, né? Mas quando a gente sobe o patamar para jogar jogo de gente grande mesmo, né? Eu acho que a escala ela começa a se tornar algo assim, putz, calma, não quero chegar lá ainda porque eu sei que lá é meio sombrio, porque as coisas acontecem numa velocidade e igual você falou, né? Você tem que mover toda uma estrutura. Então, um ponto, né? Muitas empresas acham que pô, cara, igual você falou, né? A conta ali, você tá gerando venda ali, é um CPA de Aumenta, X. né? Cara, eu invisto X, o CPA é de X. Então, cara, porra, se Dobra. eu dobrar isso aqui... Não é assim que funcionam as coisas, não é assim que o trem anda, né? Então, assim, esse conceito de escala, quando a gente fala de estruturas mais robustas, ele traz uma complexidade maior, né? E, assim, até para pegar uma percepção sua, né? E eu acho que você está numa posição muito boa para poder trazer essa percepção, porque eu vejo que a Buzz aí está tomando áreas, eu acho que tá nesse momento sombrio aí
da escala. Quais são os atributos, e ainda mais você como ali o head de growth, né, tanto América Latina quanto Europa, cara, quais são os atributos, quais são os cuidados, se é que eu posso falar melhor, quais são os cuidados que tem que se ter, e aí você já citou alguns, né, em relação ao alinhamento comercial e operações, mas de forma geral, quais são os cuidados que tem que se ter para quando você está num processo ali de escalar uma operação? Boa pergunta. Cara, primeiro ponto, olhando ali para a mídia, né, tá muito bem atrelado a equipe comercial e ter um CRM muito bem desenhado. Pô, legal, inbound está crescendo muito, a gente está conseguindo escalar o comercial junto. Se o CRM, por exemplo, não acompanha, desanda. Se cresce, melhora o processo do CRM, melhora o processo de inbound e o comercial não acompanha, desanda, sabe? Então, são 3 frentes assim que eu enxergo que tem que estar muito bem alinhado mesmo. CRM é o coração de toda operação, eu costumo dizer, né? Todo investimento, igual eu falei, escoa para o SDR, mas antes do SDR escoa para o CRM, porque o SDR ele vai trabalhar em cima do seu CRM, né? Então, seu CRM ele precisa estar muito, muito, muito bem alinhado, muito bem desenhado. O que é bem raro. Hoje o que é bem raro. Muita coisa, e eu falando aqui, parece que a gente fez tudo perfeito. Não foi. Quem dera se fosse. Eu queria já chegar com todas as respostas, mas não foi. E eu acredito que com ninguém é tudo perfeito, né? Eu acredito que, óbvio, a experiência... Eu acho que nem deve ser, cara, porque eu acho que, concordo. que a dor do aprendizado é que faz você chegar onde você está, né? Exato. Acho que você cria casca com experiência para evitar algumas coisas, mas cada mercado é um mercado, cada empresa é uma empresa, cada pessoa é uma pessoa. Então você vai ter tropeços ali que fazem parte. Então, a gente já cresceu sem o comercial acompanhar, a gente já cresceu o inbound e o comercial sem o CRM acompanhar, e são tropeços que a gente deu no passado, que a gente parou, não, pera lá, que a gente tem que revisar isso aqui e estruturar para que funcione, né? Então, por exemplo, o inbound está crescendo, a gente precisa melhorar a estrutura comercial, foi o primeiro pensamento. Pô, legal. Aumenta a equipe de pré-vendas, coloca mais gente para qualificar, coloca depois um gerente ali de pré-vendas que vai treinar essa equipe, vai criar programas e formas de aumentar o potencial deles na qualificação, de aumentar a produtividade. Mas aí você começa a olhar seu CRM e você começa a encontrar vários gaps, sabe? No sentido de... Quando a gente fala de comercial, normalmente você tem uma rotatividade muito grande, ainda mais pré-vendas. E é normal, é do mercado, eu acredito que a maioria das empresas é assim, não tem muito para onde fugir, né? E normalmente no Brasil tem muito uma cultura que pré-vendas é um profissional em começo de carreira. Tanto que você não pega um SDR que tem 5 anos de experiência, normalmente ele já vira BD direto. Então, normalmente é um cara no começo de carreira que está começando ali em vendas. Então, você tem uma rotatividade maior do que vendas já tem ali nos closers, né? Então, você tem essa rotatividade grande, você tem um volume grande de leads e MQLs entrando ali para ele, e aí, cara, imagina, você chega numa empresa, você tem, um exemplo, né, 100 leads por dia para uma pessoa, para cada SDR. E o SDR não sabe por onde começar. Tipo, como que você sabe o que é mais qualificado, vamos dizer assim, e menos qualificado, né? Aí, pô, legal, a gente precisa de um processo de lead scoring. Eu preciso falar para o meu SDR que esse lead tem uma probabilidade maior de ir para a reunião do que esse outro lead. Então, você já encontra um gap. E uma coisa é seu SDR 9 horas da manhã fazendo uma ligação, 10 horas da manhã fazendo uma ligação, e outra coisa é ele 5 horas da tarde, depois de ter ouvido 60 ligações sem ser atendidas. Então a energia que ele vai entregar é completamente outra. O raporte dele vai estar completamente defasado, assim, em comparação ao período da manhã ou do começo da tarde. Então, cara, a sua melhor energia, onde você tem mais disposição, eu quero que você entregue para quem tem maior probabilidade de ir para a reunião. Pensando no escopo ali de lead chega, é qualificado e vai para a reunião. Então, pô, vamos implementar lead scoring. E aí, falou de lead scoring. E aí era uma necessidade de uma empresa que já tem um volume alto de leads, uma equipe comercial mais estruturada, já tem todo um processo. E aí, como que eu vou desenhar esse lead scoring? O que impacta para um lead ir para a reunião ou não? Aí ele tem e-mail comercial? É a campanha de origem dele? Se for campanha X, ele tem uma probabilidade maior. Se for uma campanha Y, ele tem uma probabilidade menor. Então, entender esse perfil do lead, entender seus dados, e como que você sabe que ele tem uma probabilidade maior? Histórico de dados. É você pegar seu CRM, pegar todo mundo que chegou em reunião, chamar uma pessoa do comercial, conversar com ela, chamar seu
seu SDR, cara, eu vi que essa semana você passou 8 para reunião, me fala aí o que eles tinham em comum, quais eram os variáveis, era e-mail comercial, né? Era uma campanha específica, olhar você também, puxar esses dados, então essa parte de análise para desenhar processo é muito importante, né? E aí eu resgato muito disso do, igual eu falei, eu fiz o MBA em BI lá atrás, e tipo, hoje ele me ajuda pra caramba, sabe? Porque ele me deu essa visão também, né? Me ajudou muito nisso. E aí você desenha um processo de lead scoring, aí você já aumenta em, sei lá, 30% a taxa de lead para reunião, porque agora seu time de pré-vendas está muito mais alinhado. Aí você volta lá para o seu CRM e vai olhar, putz, cara, você tem a etapa iniciar contato, você tem sua pipe, né, de vendas, que são várias etapas ali dentro do CRM. Aí você tem a etapa iniciar contato, o papel do SDR é, não pode ficar ninguém ali no dia, todo mundo que entrou no dia tem que ser contactado, né? Aí você tem tentando contato, você olha tentando contato, tem 2.000 contatos. Putz, é impossível meu time de pré-vendas estar tentando contato com 2.000 pessoas, mais do que entra no dia, né? Então aí você começa a investigar por qual motivo, você tem 2.000 pessoas, lembrando, vamos supor, você tem um custo de R$10 por lead, claro que é muito maior que isso, né? Pô, você tá falando de 20 mil parada. Parada do Skype. Aí você fala, putz, o que é? Ah, esse DR antigo que saiu, a escolhi dele ali parado, não moveram para outra pessoa. Ou então, pô, o cara pega 100 leads por dia, não dá para ele continuar na régua ali com todo mundo ao mesmo tempo, não sei o quê, e vai chegando mais, e ele fica meio que conturbado com muito volume. Aí você fala, putz, vamos criar aqui um alerta, então, para o cara ficar ali uma semana parado tentando contato, já envia um e-mail para o SDR, um e-mail para o gestor dele, que fala, ó, tem fulaninho de tal, tá parado aqui uma semana, e aí? Ele vai para perdido, vai para... Você tá tentando contato, tá rodando cadência, o que tá acontecendo com ele? Então você tem vários aspectos ali dentro do CRM que também é fundamental, sabe? E aquilo, dentro do CRM é o coração da operação. Então, coisa de 10 anos atrás, você ainda tem ali dentro do CRM. E aí você tem uma base lá, 100 mil contatos no seu CRM. Cara, você está entrando em contato efetivamente com 100 mil contatos? A partir do momento que o lead entra, quanto tempo você tenta manter um contato com ele efetivamente? Você tem ele na sua newsletter, uma cadência de e-mails, você tem a gente chama isso aqui dentro de review, é pegar um contato antigo e tentar resgatar ele. Então, você tem o seu SDR ali, alguém do time de vendas tentando um contato ativo, você faz um LDR com essa lista e joga para o time de outbound tentar prospectar. Você não pode deixar aquilo parado, né? Porque, imagina, 100 mil contatos, igual eu falei, R$10 cada um é 1 milhão parado no seu CRM. Então, você precisa ter o comercial muito bem estruturado, você precisa ter o seu CRM muito bem estruturado, você precisa ter seu inbound muito bem estruturado. E inbound é muito, quando você olha todo o leque, é muito mais do que mídia, né? Muito, muito mais. Você olha para o CRM, é um mundo o CRM. Você olha para o inbound, é outro mundo. Você olha para o comercial, é outro mundo. Então, você precisa ter isso muito bem desenhado para você conseguir escalar. E, óbvio, muita coisa você vai tropeçar, você vai olhar, opa, como que eu resolvo isso? E aí você vai entregar a resposta, né? Mas, dificilmente, você vai ter já uma resposta pronta. Muitos processos a gente desenhou, a gente imaginou que tinha imaginado todos os cenários. Pô, eu já pensei em todas as hipóteses. E, cara, você não pensou em todas as hipóteses. Exato, vai chegar lá na frente e falar, putz, eu não pensei nisso. Então, e acontece, faz parte do jogo, a gente adapta e segue. O importante é identificar o quanto antes e não deixar com que isso aconteça, né? Então, muitos processos sofrem alteração, e é normal. Muitos processos são adaptados. E cada vez que você tem novas pessoas na equipe, você tem novos gestores, você também tem outras visões de outras pessoas que passaram por outros mercados, ou até mesmo o mesmo mercado, de novos processos ou melhorias que podem ser feitas. E eu acho que a união disso tudo, a sincronia dessas frentes, permite essa escalabilidade do projeto como um todo, sabe? Boa, então, boa. É um trabalho de formiguinha, né? Exato. E principalmente, cara, que quando você traz aqui à tona, né, que eu achei fantástico, e eu vejo isso acontecer, inclusive a gente percebeu isso, da importância e o poder que um bom processo comercial pode ter no crescimento da empresa, que de fato os empresários começam ali a olhar para esse rumo, né? Então, e quando a gente fala de processo comercial, basicamente se traduz isso no CRM. E a gente está vivendo uma era agora que, no meu ponto de vista, e até entendendo um pouco sobre o que está acontecendo lá fora, o CRM ele vai ser a próxima grande onda do marketing digital, porque, cara, a gente está
à beira aí de viver a era cookieless, então essa farra da mãe Joana de conseguir atingir todo mundo e fazer remarketing, isso vai acabar. Algumas plataformas, você vê o Apple, né, a iOS 14, se eu não me engano, já matou, e cara, eu acho que as próximas peças do dominó que vai cair é a Meta e o Google, e aí a gente começa a viver que acaba ali a farra, né, do third party data, e a gente entra ali para o universo só do first party data, que nada mais é do que CRM, cara. Então, pô, seus dados, né? Exato, são seus dados, né? Então, se você não tem seus dados, né, se você não cultiva, se você não nutre, se você não aquece seus dados, cara, vai chegar um momento que você não vai ter nada, porque, cara, igual você falou, ótimo exemplo, né? Você tem lá 100 mil contatos, 100 mil leads parados na sua base, que faz 4 anos que você não entra em contato. Irmão, não é mais lead, aquilo lá morreu. Não tem isso. Vira lista de prospecção e olha lá. Olha lá, cara. Se salvar, aí você vai naquela taxa de conversão para oportunidade de 2%, 3%. Então, assim, eu acho que atrelando, né, contribuindo um pouco sobre esses gaps, esses insights, esses pontos que precisam olhar. Eu acho que, fora o processo, eu acho que, principalmente quando a gente fala de SaaS, que a gente está falando de um time de inside sales, que, cara, aí é um processo, aí tem a demo, tem parará, pererê. Eu acho que o CRM, ele não fala, ele grita, né? Então, ali você conseguir ver isso e assim, igual você falou, né, apontou muito bem, isso ser o coração da empresa, porque você consegue dar vazão para várias áreas e várias áreas conseguem ter acesso e tirar insight de dentro de um CRM. Né? Não, exato. E a questão principal, e é bem importante do que você falou, é o quanto o seu CRM está organizado. Então, vamos supor que seu formulário lá, ou quando alguém vai preencher, seja até mesmo um vendedor out, que seja, vai colocar um usuário ali dentro do seu CRM, ou quando ele preenche o formulário e entra, o quão organizado isso é no sentido de você está pegando nome, e-mail, telefone e sua mensagem, por exemplo. Cara, para mídia, você não vai usar esse cara. O que eu quero dizer com isso? Imagina 100 mil pessoas. Cara, eu não vou fazer remarketing para 100 mil pessoas. Qual que vai ser meu nível de granularidade para fazer um remarketing se eu quiser segmentar essas pessoas? A etapa do funil, etapa do pipe de vendas? Não rola. Tipo, você tem que entender no universo mais amplo. Vamos pegar o exemplo do BuzzMonitor, que atende diversos segmentos. Cara, quem que é de varejo? Quem que é de agência? Quem que é fintech? Quem que é e-commerce, sabe? Então, porque para cada um desses perfis, você vai ter estratégias específicas. Então, você precisa ter um CRM extremamente organizado e conseguir clusterizar, e aí separar em grupos, de forma mais simples, separar em grupos esses usuários para você poder trabalhar eles. Então, você vai desenhar uma cadência de e-mail, você vai mandar uma mensagem automatizada no WhatsApp, que seja. O quão organizado é a sua base para você poder separar ela em grupos específicos, né? Porque o mundo perfeito do marketing é uma mensagem personalizada para cada pessoa. Então, quanto mais você conseguir ter essa separação, essa clusterização de grupos, é melhor para você poder trabalhar e conseguir extrair, espremer ali, né, o máximo possível. Então, não é só ter base, né? Não é só ter volume, não é ter só, eu tenho 100 mil contatos. Cara, não quer dizer muita coisa 100 mil contatos. O quão útil, o quanto de informação você tem ali que você possa trabalhar, né? Então, segmento, tamanho daquelas empresas, quantidade de funcionários, e isso é meio que, e aí, aqui, porque a BuzzMonitor faz parte do Grupo Elife, e o Grupo Elife tem várias empresas, né? E eu costumo dar advisor para alguma dessas empresas. E uma discussão que eu sempre costumo ter não uma discussão, né, mas uma troca de informação ali a respeito de quando a gente vai conversar ali com o time de inbound, é a questão do formulário. Quais informações hoje você está pedindo no formulário, por qual motivo e como você usa essas informações, sabe? É extremamente importante você ter esse entendimento. São perguntas que vai te ajudar a organizar essa base, são perguntas que vai te ajudar a desenhar um processo de lead scoring, são perguntas que vai ajudar no processo comercial. Mas esse tipo de pergunta o seu time de vendas já faz. Tem por que ela está ali naquele formulário, se o seu time comercial vai fazer aquela pergunta? Então, são uma série de coisas que tem que ser analisada para poder ter um porquê, né? E eu costumo dizer que
dentro do contato, do deal, você tem uma série de campos, uma série de campos ali que são preenchidos pelo, seja o vendedor, pela equipe comercial, é entender o porquê de cada um daqueles campos, né? Porque a gente começa a colocar informação, Por mas no que final... tá colocando? Porque eu vi, fulano me contou. Exato, e você não tem um porquê daquela informação, tipo, o porquê, onde que ela vai ser usada, sabe? É na precificação, é no processo de vendas, é para o time de inbound, para o time de marketing fazer campanha, por qual motivo tem aquela informação? Então, tentar deixar de forma organizada que você vai ter dados para poder trabalhar, ao mesmo tempo também ser o mais objetivo possível, para você também não onerar seu time de vendas. Então, o CRM é extremamente estratégico, extremamente, assim, sabe? E eu senti muito dessa dor na Buzz Monitor, que você começa a ter uma visão mais ampla e se aproximar mais do comercial, você entende que seu CRM, tipo, não pode ter falha, sabe? Óbvio, vai acontecer de ter uma ou outra e você vai correr atrás, mas o quanto mais ele for organizado, enxuto e estratégico, melhor vai ser seu processo ali final para você poder otimizar seu processo de vendas, otimizar seu processo de prospecção e por aí vai, né? Então, muitas melhorias a gente fez que a gente viu taxas melhorar. Então, no sentido de eu tenho uma campanha, eu tenho, sei lá, uma taxa de 10, 15% de conversão de lead para reunião. Só de mudar um processo, essa taxa aumentar. Porque você muda como que seu comercial vai trabalhar, você muda, otimiza o tempo dele, aumenta a produtividade, por aí vai, né? Boa. E o gestor comercial tem uma visão mais macro de todo o processo, que é importante. E o CRM é construído por várias mãos, né? No final do dia você tem participação do comercial, você tem participação do time de marketing. É isso que eu ia comentar, cara, assim, até trazer uma polêmica aqui para esse papo e querer entender um pouco sobre sua visão e um pouco sobre como que isso, como que essa mecânica ela ocorre, né, dentro de um modelo que você acredita ser ideal. A grande briga milenar do time comercial e o time de marketing, né? Do time comercial pegar e falar assim, marketing não gera lead qualificado. E o time de marketing, o comercial que não sabe vender, tá gerando. Então, assim, cara, na sua percepção, né, e falando sobre um time de inside para SaaS, que tem, eu vejo isso muito bem truncado, né, um time de inside para vender SaaS, então você tem ali certinho o SDR, que ele vai ser responsável por fazer o agendamento, entrega o bastão, e aí, cara, como que é a visão sua e como que você vê sendo a solução para essa guerra, entre aspas? Boa. O dados. Cara, tudo tem que ser pautado em dados, sabe? Então, igual eu falei, assim, você tem que ter uma visão de diagnóstico para entender gaps. Então, é muito fácil, quando uma operação não vai boa, a gente apontar o dedo. O comercial, o marketing. São dois times que, basicamente, tem que trabalhar junto, assim, sabe? Um complementa o outro no final do dia. E você vai ter taxas, né? Vamos supor, o marketing, ali, o inbound, gera 1.500 leads por mês. Vamos falar de semana, né? 300 leads por semana. A taxa, qual que é a taxa média de conversão desses leads para reunião? 10%, vamos supor. Então, de 330 avanços para reunião. O controle que o marketing, o inbound vai ter, primeiro volume de leads e a qualidade desses leads. Então, mas qualidade, como que a gente vai ter controle disso? Cara, existem várias formas de comunicar ali, de como você passa a mensagem para você estar captando esse lead. Então, lead não quer dizer muita coisa, né? Lead não diz nada no final do dia. O que a gente quer é o lead minimamente qualificado. A gente entende uma reunião como um SQL, né? Que é um lead pronto para venda. Ele atende uma série de requisitos ali que pode estar gerando uma venda, que muito provavelmente gera uma venda. Que a gente usa um framework chamado BUT, né? Mas, enfim. Então, primeiro entender qual que é o percentual de leads para reunião. E você ter isso muito bem alinhado com o seu time de pré-vendas. Então, hoje a gente trabalha com a taxa de 10%, por exemplo. E aí você vai chegar para o seu gestor de pré-vendas ou para o seu gestor comercial e falar, cara, eu vou testar novas campanhas, a gente vai aumentar essa taxa de leads e a gente quer manter essa média. E aí você tem uma comunicação muito clara com eles, de entender se essa taxa caiu, por qual motivo caiu, qual foi o impeditivo que eles encontraram, e aí cada lead que não avança, eles podem colocar um motivo no CRM lá, não estava no timing, não tinha orçamento, não era o decisor, então qual motivo ele não foi para a reunião? E você vai ter um relatório no final disso. Então, o principal motivo era valor. Ninguém tinha dinheiro para poder pagar nosso produto.
Pô, então as pessoas, eles de fato não têm dinheiro ou não enxergam valor no nosso produto para estar pagando aquilo? Então faz sentido eu colocar um anúncio, uma página com preço? Ou é melhor eu colocar uma página sem preço e trabalhar um discurso junto com o gestor comercial, conversar com ele, ó, as pessoas não estão enxergando valor. Tem como a gente trabalhar um discurso para o time de vendas trabalhar que mostre o valor do produto, que as pessoas possam enxergar o valor? Que às vezes um vendedor ali conversando, ele consegue ter essa geração de valor em cima do produto, sabe? Ou então até mesmo uma alteração de página ou de campanha que possa ter essa entrega de valor, né? Então, isso falando especificamente da primeira taxa. E aí depois entender, eu preciso de quantas reuniões para estar gerando um fechamento? Pô, a cada 4 reuniões eu tenho um fechamento, a cada 10 reuniões eu tenho um fechamento. Isso no mês de janeiro. No mês de fevereiro eu já dependo de 20 reuniões para um fechamento. Pô, vamos avaliar aqui a qualidade dessas reuniões. Toda vez que um BD ou um closer fazer uma reunião, ele vai preencher um campo lá. A reunião tinha potencial? Sim ou não? Pô, então eu vou ter uma avaliação de cada SDR para entender a qualidade de cada uma dessas reuniões, entender a taxa de no-show de cada SDR. Então, dado é seu melhor amigo, sabe? Então, por exemplo, você pode ter uma crescente número de reuniões, você pode ter o time de vendas classificando as reuniões como potencial, 70% das reuniões foram classificadas como potencial. Mas lá em janeiro você tinha 10 reuniões no fechamento. Chegou em dezembro, você tem 30 reuniões no fechamento. Então, opa, pera lá. Porque minhas taxas de reunião continuaram escalando, a qualidade dessas reuniões se manteve estável, mas agora eu dependo de muito mais reunião para gerar um fechamento. Então, é o discurso do meu time comercial, ou então é questão de sazonalidade, um fator externo, que pode estar impactando nesse número de fechamento. E aí você vai ter também outro feedback. Então, primeiro, trabalhar com dados e trabalhar super alinhado com a gestão comercial. Super. Porque, e é aquilo, você tem que ter dado. Porque você não está trazendo volume. Mas, não, mas espera lá, eu estou trazendo isso aqui, que tantos por cento está vindo para cá, sua taxa tem aumentado, o número de reuniões tem crescido, as reuniões estão sendo classificadas como boa, então o problema não é aqui. Entende? Então, óbvio, a gente não está apontando o dedo para o problema lá ou aqui, porque existem N variáveis, né? Mas você tem que ter um controle desse cenário e ter argumento para poder olhar de forma macro e avaliar toda essa evolução de projeto. E aí você poder entender onde você pode agir, onde você pode testar e o que você precisa melhorar. Então, muitas vezes, a questão não é gerar mais leads ou gerar mais volume, que seja, né? E muito processo aqui a gente alinhou muito bem comercial e, por exemplo, teve uma época que entrou, que é a atual Letícia, que é a nossa coordenadora de pré-vendas. Cara, só dela mudar processo, a taxa de reunião aumentou absurdamente. Tipo, a gente não mudou nada no escopo de campanha, de mídia, de inbound, nada. Tipo, só de alterar processos, forma de cadência, forma como o SDR fala, treinamento, aumentou absurdamente o número de reuniões, consequentemente o número de vendas. Então, é um trabalho conjunto, sabe? E o olhar dos dois, né? A lupa precisa estar nos dados que vão ser os dados de performance em vendas, né? E não olhar isso em métrica separada, né? Exato. Então, é uma visão que você tem, e aí tentando fazer da forma mais linear, muito clara, né? Então, pô, aqui eu precisava de 10 reuniões para venda, agora eu preciso de 30. O que está acontecendo? A qualidade dessas reuniões está diminuindo? Como que a gente melhora? Vamos aumentar a régua do time de pré-vendas? Pô, vou testar agora novas campanhas que devem aumentar em 30% o volume de leads. A minha taxa de leads para reunião vai cair? Vai aumentar? Vai se manter estável? Putz, caiu muito. Então, esse aumento de leads tem onerado mais no time de pré-vendas. Mas a gente está enxergando potencial nesses leads? O lead score médio é bom? Então eu preciso de mais SDR. Ou não preciso de mais SDR, eu preciso alinhar o discurso deles. Então, às vezes você entregar mais resultado de um lado da balança vai acabar pesando ela e onerando muito outro time que poderia entregar muito mais resultado, mas não estava preparado para aquilo. E aí você ter esses dados são formas de você poder mitigar isso o máximo possível, sabe? De o outro time levantar a mão também e falar, não, pera lá, vamos com calma que eu preciso contratar mais gente aqui. É isso. E aí, quando a gente olha, né, ali de fato para essa intersecção, cara, eu vejo muito nascendo, né, entre aspas, um novo olhar que é o olhar de revenue, né, de receita. Então, putz, agora não é mais marketing, não é mais aqui comercial, cara, tudo é um bolo só que é chamado ali uma área de geração de receita dentro da empresa, né, que aí, pô, a gente vê até hoje também é um próximo grande olhar, né, que as empresas estão tendo aí quando a gente fala em questão de onda, que é, cara, como que eu gero mais receita mantendo a base que eu tenho, mantendo os investimentos que eu tenho, e aí nasce, então, um CRO, né, que é o Chief Revenue Officer,
que aí de fato vai começar a falar, vai começar a unir todas as pontas do time para de fato gerar mais receita, né? E assim, cara, pô, eu acho que esse ponto que você trouxe, ele é crucial e eu particularmente tirei vários insights aqui para minha operação. E, cara, agora já caminhando para o final, né? Eu acho que é super válido e eu quero saber de você um material, um vídeo, um documentário, um livro que, porra, te trouxe um insight em algum sentido, que virou a sua chavinha. Pode ser no pessoal, pode ser no profissional. Conta aí pra gente. Cara, tem um livro que eu gosto muito, que é o Design do Dia a Dia, do Donald Norman. E ele mudou muito minha visão de como que a gente enxerga as coisas, né? Muitas vezes a gente se culpa por algo que, sei lá, vou mexer numa ferramenta de mídia e toda vez eu erro a mesma coisa. E às vezes o problema não é a gente, sim a usabilidade daquele produto, sabe? Então, tem um exemplo muito claro no livro, eu não vou lembrar porque tem alguns anos que eu li esse livro, mas que ele foi fazer lá um estudo, ele percebeu que o telefone, as funcionárias lá da empresa sempre apertavam uma tecla errada para discar para um outro DDD diferente, algo assim, né? Sempre apertava. E elas não relataram esse problema, porque elas entendiam que era elas que estavam errando, clicando. E quando foi rever ali a usabilidade do produto, de fato, levava a apertar errado, sabe? Então, às vezes, uma mudança simples resolvia aquele problema que rotineiramente acontecia. Então, eu acho que isso mudou um pouco a forma que eu enxergo as coisas, sabe? Cara, às vezes o problema não é a gente, sabe? Exato. É aquele famoso dê 2 passos para trás e ver o problema de uma forma mais holística, né? E não achar que é aqui, pô, nesse parafusinho vai ver a máquina que está com um problema, né? Exato. Então, foi um livro assim que eu gostei muito. É um daqueles livros que muda a forma como você enxerga as coisas, sabe? Igual faculdade, você olha as coisas com outra visão. Eu acho que quem trabalha com marketing digital não cai mais naqueles gatilhos, tipo, isso aqui é só por 7 horas, 5 horas no checkout, 10 minutos no checkout, não. A gente já últimas vagas, aí vai ver um curso online, infinito, sabe? Né? Últimas vagas. Eu acho que a gente já é meio blindado quanto a esse tipo de coisa e eu acredito que esse livro meio que mudou a forma também que eu enxergo algumas coisas, sabe? No sentido de usabilidade. Então, é um livro que eu sempre recomendo, assim, pra qualquer pessoa, sabe? Boa, é muito proveitoso. Boa. E, Vitor, cara, aqui na Rocket Lab, no nosso podcast, a gente está começando um movimento, né, que, cara, é trazer referências aqui para o mercado para compartilhar e dar voz, né, para essas pessoas, para outros líderes de marketing, outros empresários, empreendedores que ouvem a gente, né? E a gente faz isso através de dar oportunidade para o speaker, né, no caso você, de indicar uma pessoa que você acha que faça sentido tá aqui no podcast, que, cara, a gente vai ter o imenso prazer de poder convidar e fazer questão dele vir aqui bater um papo com a gente. Boa. Tem um cara que é sensacional, super competente, super técnico, manja muito, que é o Peixe, Fábio Peixoto. Hoje ele está como gestor lá na Acreditas, conheci ele na época que eu era consultor na Ambev, ele era gestor na Ambev, do time de Data Capture. E é um cara sensacional, assim, entende muito de dados, muito mesmo. Super gente boa, gente finíssima. Eu acredito que ele vai agregar muito aqui. Ele tem uma história de vida e profissional sensacional. O cara que saiu de chão de fábrica até uma posição de gestor, putz, não acreditas que é uma mega empresa aí da área dela, né? Super conhecida. Então acredito que ele vai somar muito aí no podcast. Boa. Cara, depois eu pego contato contigo e com certeza a gente vai convidar ele aqui, tá? Vitor, irmão, queria te agradecer muito, cara. Foi super relevante. Eu acho que o papo aqui, ele rendeu, sim, cara. Eu acho que foi um dos papos mais técnicos que a gente teve até hoje, voltado para a mídia, né? De fato, ali, enfim, startup e SaaS. Então, eu acho que você deixou aqui sua marquinha no Rocket Lab. E, irmão, queria te agradecer bastante aí por essa participação. Nada, eu que agradeço o convite. Espero, para quem ouvir, poder colaborar com algo, algum insight, algo que possa melhorar ali no dia a dia da operação. E com certeza qualquer insight novo sempre é bem-vindo, né? Total. Fechou então, Vitor. Obrigadão, cara. Forte abraço. Abraço, tchau.